Sejam todos muito bem-vindos à FENINGER, a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins. Este que é o maior e mais importante evento desse setor e que celebra a sua 79ª edição entre os dias 5 e 8 de agosto de 2024. Sou Gabriele Laitot, mestre de cerimônias, e é um privilégio estar aqui com vocês e compartilhar deste evento e conduzi-los em toda a programação. E a nossa programação de hoje recebe o talk Prase Joias, case de sucesso de brand e inovação. Há alguns anos, as amigas cariocas Helena Sicupira, formada em desenho industrial no Brasil e na França, e Mariana Prats, que estudou jornalismo no Brasil, descobriram que compartilhavam mais do que apenas a carreira na área de moda, mas também o mesmo amor pelas joias. E a partir de suas referências estéticas mútuas e o desejo de criar um novo tipo de luxo na categoria, decidiram lançar a sua marca. Depois de mais de um ano investigando ideias e trabalhando no projeto, a Prase foi inaugurada em 2019 com sua coleção de estreia apresentada em Paris. Com 6 anos no mercado e sediada no Brasil, a marca já está presente em importantes pontos comerciais que são referências no mercado internacional de luxo, como a Dover Street Market, Goop, Brooklyn English, entre outras. E em junho deste ano, a empresa inaugurou uma pop-up store no Shopping Guatemi, aqui em São Paulo, que ficará aberta até dezembro. E nesse token, as empresárias vão compartilhar o trabalho de construção de brand da Prase, que tem se despontado pela coerência em todas as suas ações, e como elas aplicam esse quesito de inovação em suas estratégias. Então vamos receber com uma salva de palmas as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas, Helena Sicupira e Mariana Prates. E para completar aqui o palco, nós convidamos também neste momento Manuel Bernardes, ele que é o presidente do grupo de mesmo nome, que contempla varejo, atacado e indústria, e vice-presidente de capacitação e inovação do IBGM. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo. E agora, e com a palavra para iniciarmos, Manuel Bernardes. Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter uma ideia incrível de trazer a Mariana e a Helena para mostrar como uma empresa pode nascer já com olhares muito distintos daquele olhar tradicional que a gente tem de uma empresa que começa de um jeito, pequena, local. Como é que você pode estruturar uma empresa a partir de uma visão? Essa visão é muito importante, porque ela vai delinear todas as ações da empresa ao longo do tempo. E dentro desse contexto, a gente estava conversando aqui rapidamente, num mercado muito congestionado, como é que você encontra o seu lugar, o seu espaço? E qual é a estratégia que você adota para se destacar nesse contexto extremamente competitivo? Não pensa que a questão é dinheiro. Esse é primeiro, eu queria eliminar essa questão do dinheiro. Ela é fundamental, não estou tirando isso. Mas sem uma estratégia, sem uma visão orientadora, é difícil você ter sucesso. Então, obrigado, Mariana, obrigado, Helena, por terem vindo. Eu sei que vocês começaram logo antes da pandemia. Isso deve ter atrapalhado um pouquinho os planos de vocês. E eu queria que vocês conversassem conosco, a plateia, e fazendo uma exposição de como é que foi essa ideia de nascer uma empresa de joias. Por que vocês a posicionaram naquele plano de muita distinção? E quais as estratégias para não cair não fugir do norte, não desconectar de uma ideia original? A gente evolui ao longo da ideia. Sim, é verdade, mas tem algumas coisas que você não pode trair a ideia central. Então, explica para nós como é que foi a Prase, como é que foi a origem, se a Prase tem uma ambição de ser brasileira. Vamos bater um papo sobre isso, como é que vocês veem essa questão
e como isso pode ser inspirador para a plateia que nós temos aqui hoje. Obrigada, Manuel, pelo convite. Obrigada, Feninge. Obrigada também. Eu acho que a gente teve sorte, a Helena que me convidou para fazer joia, e eu acho que a gente teve sorte de demorar muito para decidir o que a gente ia fazer, porque a gente passou esse 1 ano investigando. A primeira coisa que a gente se perguntou era como é que a gente podia ser relevante num mercado que já tinha tanta gente, Tanta que a gente concorrência e tanta gente que a gente admirava. Então, e fazendo essa pergunta, a gente descobriu que estava na singularidade da nossa multiculturalidade, né? Então a gente focou em ser brasileiro, mas num brasileiro que a gente gosta, que é um pouco diferente, menos estereotipado. Quando a gente fez isso, isso permeou daí todas as decisões subsequentes da marca. A gente nunca teve dúvida em certos momentos de comunicação visual ou de design mesmo, porque a gente já sabia que a gente estava nesse lugar. Porque a gente queria ser relevante, e para ser relevante a gente precisava ser diferente. A gente sabia que a única coisa que a gente poderia ser diferente seria ser nós mesmas, não tentar ser o outro, tentar ser a outra marca. E isso seria, foi uma vontade que a gente tinha de celebrar o Brasil, de mostrar e até ensinar coisas que a gente gosta sobre o nosso país. E virou uma missão da marca, né? A gente gosta muito de design de móvel brasileiro dos anos 60, dos anos 70. Virou uma missão da marca traduzir isso na peça. Por sorte, também eu e a Helena, a gente tem as mesmas referências estéticas e memórias afetivas muito parecidas do Rio de Janeiro, ligadas à arquitetura e até familiares, assim, então, de correntaria, por exemplo, que foi uma coisa que a gente focou muito no começo. E a partir daí a gente quis criar peças muito clássicas, mas com um toque moderno. E o que a gente faz é tentar entrar nesse lugar, nessa sensação, né? E Sim. materializar na peça. E como a Mari falou, a gente começou com essa vontade dessa correntaria que a gente via nos anos 70, as fotos daquelas pessoas na praia usando. O ouro era barato na época, então as pessoas usavam bastante disso e a gente tinha muita vontade de fazer isso. Isso já foi uma diferenciação porque a gente sabia que as nossas peças seriam pesadas, num mercado onde estava todo mundo fazendo muito mais peças leves. Então já era a primeira diferenciação e já colocava a gente para entender quem que era o nosso cliente, né? Peças pesadas, ou seja, são peças caras. Então já afunilava ali para a gente quem era aquele nosso cliente, com quem que a gente ia conversar. E esse cliente são pessoas que viajam, que têm a oportunidade de ver muitas coisas antes dos outros. Então a gente tinha que descobrir como que a gente ia encantar essas pessoas, né? E aí eu acho que esse cliente busca muito uma história, não só um produto. Ele quer ter uma coisa inteira. E as investigações foram evoluindo, a gente foi descobrindo que a gente gostava também, porque as duas trabalhavam com moda, a gente não trabalhava com joia. A gente também tinha uma questão de que a gente trabalha com material tão nobre que a gente devia um respeito a esse material. Então a gente queria fazer peças, né, que é o que a gente tenta fazer, que vão ser duradouras, não é uma coisa de moda. Essa era a nossa maneira também de mostrar esse respeito, já que a gente queria fazer peças grandes, pesadas, e a gente foi muito para um lado clássico, né? A gente foi para um lado clássico sem querer ficar com cara antiga, né? Eu acho que eu vou aproveitar uma pausa aqui para já ir pontuando, gente, porque não quero que vocês pensem que a pessoa, que elas fazem uma coisa que é cara, que é específica para um público. Isso não tem nada a ver com vocês. Vamos pontuando as coisas. Visão. Primeira coisa, eles tiveram uma visão. Uma estratégia baseada num posicionamento estratégico. Todas as empresas têm que ter um posicionamento estratégico. Pode ser para público de baixa renda, de alta renda, de média renda. Só não pode ser nada. Você não pode ser nada. Você tem que ser alguma coisa. 2. Ela falou de relevância. Como é que você é relevante para o seu público? O tempo todo você tem que buscar relevância. Você tem que ser relevante, você tem que ter produtos diferenciados. Você tem que mostrar que você está
preocupado com ele, você não faz nada banal. Você vê que o tempo todo elas falaram, não faço nada banal, não faço nada comum. Por quê? Porque eu quero ser diferenciada no mercado. 3, eu vou usar uma palavra que vocês descolar um pouquinho de vocês não fazem coisa clássica, fazem coisas atemporais. Não é clássico. O que vocês fazem vai permanecer no tempo, como o modernismo dos móveis dos anos 40, 50. Essa ideia da atemporalidade, ela é muito interessante e ela vai dialogar com outra questão que nós vamos falar em breve sobre identidade do cliente e identidade da marca. Como essas duas coisas estão diretamente associadas, identidade de marca e identidade do cliente. É claro que ela está falando para um público reduzido, para uma quantidade pequena e que tudo é original. Vocês, lojistas, podem ser originais, fazendo uma curadoria estratégica dos produtos. Vocês podem aqui na Feninja escolher N produtos e fazer uma curadoria única. Vocês montam um estoque que vai ter a cara da sua empresa, que vai ter a cara do seu produto, que está diretamente ligada com o posicionamento estratégico que vocês escolheram. Okay? Então, desculpa esse aqui, porque a gente vai ter que pontuando para as pessoas falam, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Não, obrigada, tudo, fica mais claro. Tudo é para nós, porque toda essa estratégia, ela tem um paralelo com a que eu faço no meu lugar, na minha loja, na minha cidade. Como eu sou relevante na cidade onde eu estou, como eu sou relevante no shopping que eu estou. Isso é um grande desafio. No começo, nós estávamos conversando, é mais fácil, você é nova, original, as pessoas têm um interesse pelo novo, mas e depois? Então, não escolham nada feio, nada banal para os seus produtos. Tudo tem que ter, como ela disse, um argumento de vendas. E esse argumento de vendas passa por uma diferenciação. Porque argumento baseado em preço não é diferenciação. Porque sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato que você. Porque não pagou imposto, porque copiou, porque comprou de um fornecedor mais barato, porque está importado. Não há limite. Diferenciação é um ponto chave para você ter maiores margens. Não basta vender, você tem que vender com margem. Você tem que ter lucro nessa operação. E as pessoas têm medo de fazer margem. Você precisa de margem porque hoje você tem uma série de impostos e custos que têm que ser pagos. Como é que você gera percepção de valor para o seu produto, para que você tenha uma margem maior, para que você tenha lucro no final da operação? Venda não tem nada a ver com lucro, só conta no final, na linha final, no bottom line, se eu tive lucro ou não nessa operação. Conta para vocês como é que vocês fazem a diferenciação do produto no dia a dia. Como é que você cria, como é que vocês decidem, se tem uma missão se vocês se sentem envolvidas, responsáveis por divulgar um design brasileiro mais contemporâneo, mais moderno, que isso te traz um acolhimento, não é só... Eu falo muito, a gente não troca dinheiros, gramas de ouro por dinheiros. A gente troca gramas de ouro por sentimentos, por percepções, por storytellings. Tudo que você fizer pensando em trocar gramas de ouro por dinheiros, você está na vala comum. Saiu da vala comum, eu troco dinheiro por emoções, por criação, por originalidade, por identidade. Desculpa a intervenção. Imagina. Não, muito bom. Em cima disso que você estava falando, até voltando um pouco antes da sua pergunta, para a gente era muito claro o que a gente era, mas a gente não conseguia colocar muito em palavras, até internamente para o nosso time, ou para quando a gente ia abordar um cliente ou uma loja, né? Tanto um cliente final ou uma loja, uma coisa assim. E aí foi muito importante, a gente fez um trabalho com uma pessoa que conversou muito com a gente, que conseguiu sintetizar isso em palavras, e isso é o que guia a gente em tudo, no 360 da marca. Então, seja no design, como a gente trata com a fábrica, como a gente vai tratar o cliente, como vai ser a cara da nossa loja, tudo isso está em cima dessas palavras, são essa coerência que a gente acha que faz bastante a diferença. E é muito fácil no dia a dia com
com a intervenção do dia a dia, e com o mercado e com as coisas acontecendo, você se desviar. Então a gente precisa ser meio polícia da gente mesmo nesse sentido para poder manter essa retidão, sabe? Porque dizer não às vezes é difícil, mas a gente tem que ter coragem de às vezes dizer não para uma oportunidade que passa, essa oportunidade. Não, ela não está focada na direção, ela vai desviar a minha percepção do produto ou da empresa para aquela percepção do cliente. Diga não. Essa é uma coisa difícil, mas diga não para as ações que não estão coerentes com o seu posicionamento. E é difícil mesmo, né? Muita coisa que a gente sabe, isso daí seria ótimo para a marca, mas aí a gente olha e fala, mas não tem nada a ver com a gente, né? Assim, por que a gente vai desviar? E às vezes construindo uma marca, a gente vê bastante, né? A gente lê bastante sobre isso e a gente vê que é demorado e às vezes é mais importante você ir devagar, talvez não fazendo todo o lucro que você poderia fazer, dizendo sim para várias coisas, mas no final fica uma coisa mais duradoura. Eu acho que essas renúncias formam mais o caráter do que às vezes as escolhas que você faz. O que você diz não acaba formando mais ainda a marca do que as coisas que você diz sim, né? Mas a gente começa com alguma restrição, que é o que a gente acha que a gente precisa criar, e daí a gente vai e faz o mergulho no DNA de novo. Começa com alguma restrição de tipo de uma peça que a gente precisa ter, talvez banal, e aí como fazer dela extraordinária e fazer dela a nossa cara. Então a gente precisa ter argola, a gente precisa ter, enfim... Os produtos de entrada... Os produtos de entrada a gente precisa, mas como fazer deles extraordinários e como fazer deles a nossa cara, né? E é muito um convencimento também, né, para os clientes, porque é isso, a gente não está seguindo uma tendência, uma moda, então realmente a gente tem que contar a história muito bem contada e isso tem que estar muito claro para a gente. Precisa estar claro para a gente o tempo todo na hora Vocês de têm fazer... que estar acreditando na história. A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que renovar os votos o tempo todo, né? Por exemplo, a gente teve, no começo a gente estava num showroom e a gente foi apresentar logo que estourou a quarentena e o showroom não vendeu nada, a gente era novata no showroom e eu liguei para a mulher, porque eu falei, eu vou ter que renegociar com ela, e ela falou assim, olha, suas peças são muito pesadas, ninguém vai comprar. Você não usa quase pedra, você é muito cara. Você não usa pedra, você é muito cara. Naquele momento eu poderia ter falado, então eu vou ficar igual todos os outros do showroom dela e eu vou vender. E aí foi o momento da gente conversar e falar assim, não, a gente acredita que é isso, é pesado, é assim que a gente acha que vai ser diferente. Vai ser difícil de convencer, mas tem uma hora que você tem que... É isso, você tem que acreditar. Fica acreditando, Nós estamos falando aqui uma coisa importante, voltar atrás, missão. Ter lucro não é missão, gente. Isso não tem missão nenhuma nisso, isso é apenas ambição. Missão é uma coisa mais ampla. Missão te faz interagir com o ambiente, com o cliente, com a sociedade. Elas têm a missão de fazer do design brasileiro uma referência internacional, mas um design contemporâneo brasileiro. Então essa é uma missão que a gente tem. A Manuel Bernardes, a minha empresa, teve uma missão em 98 de decidir de fazer joias com pedras brasileiras que ninguém fazia. Nenhum brasileiro gostava de pedra brasileira. Era só rubis, safiras e esmeraldas. E a gente achou que aquela era uma missão, porque eu tinha herdado isso do meu pai, essa empresa que tinha essa ideia. E hoje eu ganho menos, muito menos do que se eu apenas fizesse as coisas comuns como todo mundo faz. Mas eu tenho a missão de continuar fazendo coisas diferentes. Então isso dá um sentido para a minha vida, em primeiro lugar, dá um sentido para a empresa também. Às vezes a gente sacrifica o lucro porque para a gente nem tudo é dinheiro. Tem a história de que você faz alguma coisa porque você acha que aquilo é importante para o lugar onde você está, para a empresa onde você está, para a sociedade onde você está. Ver que o brasileiro não gostava de pedra brasileira me entristecia. 95% do que eu fazia era vendido para fora do país. Então, falei, não, isso não está certo. Tem outros países que não têm as gemas que a gente pode fazer aqui. E eu acho que 20, quase 30 anos depois, mudou. Não mudou completamente, mas existe hoje um lugar para ser ocupado. Então, elas falam de missão. Elas tinham uma missão
porque essa missão não passava pelo fato de ganhar o dinheiro fazendo essa joalheria. Passava pela missão de realizar uma criação. Eu vou colocar desse jeito, eu não conheço vocês, mas para as pessoas que criar é um passo fundamental, porque a vida sem a criação, sem a arte, ela é menos interessante. Então, eu penso que a gente, de alguma forma, a gente acha que faz alguma coisa que torna a vida um pouquinho mais bacana. E eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, pelo amor de Deus, não faça nada feio, porque tem gente que vai comprar e essa feiura vai se espalhar. Vai dar ruim. Não façam nada feio, faça só coisa bacana, porque aquilo vai permanecer no tempo. Porque aquilo vai ser bom para a pessoa. Então eu penso nisso todo dia. Eu não posso fazer uma coisa feia, porque alguém vai comprar essa coisa feia e vai espalhar feiura. Vai usar. Olha que Vai louco. espalhar feiura. Que louco. Fazendo azar, se a pessoa comprou Dá porque ela vergonha gostou. olhar, né? Essa pessoa comprou porque ela gostou. Não, eu tenho um consumer education, eu tenho que falar com ele que existem coisas melhores. Que tem coisas que a gente faz. Mas é isso mesmo. Pra gente se entender, a gente demorou, assim, estudou, né? Depois a gente fez essa consultoria que a Lê falou. Você vê planejamento, né? 1 ano de planejamento para abrir uma empresa, para colocá-la no lugar, para discutir qual é o roadmap, né? Como é que ela vai fazer aquele caminho para que ela tenha mais chance de sucesso. Exatamente. E a missão virou isso mesmo, de levar o Brasil que a gente gosta como missão, se tem uma missão, é isso, né? Levar o Brasil que a gente gosta, colocar o Brasil que a gente gosta nas nossas peças. E aí, durante a pandemia, aconteceu uma coisa engraçada, porque a gente era muito focado em ouro e entramos nas pedras bem na pandemia, né, Lê? E entramos nas pedras brasileiras. E a gente fez... Quando a gente viu que no começo a gente tinha parte da produção era fora, a gente começou com a produção fora. E na pandemia a gente falou, vamos vir para o Brasil e o que a gente tem de melhor aqui no Brasil? E aí a gente falou, são as pedras. Então, vamos fazer. E para a gente no começo era uma coisa assim muito, vamos pegar uma pedra. E aí virou uma paixão. Hoje a gente tem paixão pelas pedras brasileiras. As cores, a gente acha que encanta, né, as pessoas. E sempre também alinhado com essa coisa de inovação. Então, como é que a gente vai fazer para ser diferente usando essas pedras? Está sempre girando em torno. Quando a gente deu um passo a mais de fazer peças um pouco mais alta, joalheria, assim, não chega a ser alta. Ousadas, né? A gente quis fazer com as turmalinas brasileiras, né? A gente queria que elas tivessem o mesmo lugar da esmeralda, o mesmo lugar da esmeralda colombiana, o mesmo lugar do diamante, o mesmo lugar. Então, isso também alimentou a gente, né? E as coisas vão se encaixando, né? E é uma coragem, né? Assim, uma coragem de, vamos fazer esse colar que é super pesado e importante e a gente vai pôr uma pedra que não é, às vezes, tão valorizada. É uma coragem de você enfrentar e falar, não, eu vou fazer pela beleza, porque é bonito, né? Exatamente. Mas isso está suportado por uma história, o storytelling. Quando nós estávamos falando do brinco de argola que você precisa ter, ou da corrente, é porque todo o ambiente tem uma história, todo o ambiente cria uma fantasia em torno dessa marca. A argola dela pode ser uma argola que muitas pessoas têm, mas ela está embalada numa percepção de cuidado, de produto, que não tem nas outras joalherias. Então, acho que essa ideia do storytelling, conta pra gente como é que você faz a comunicação, já que você é jornalista, do storytelling, como é que isso impacta no vídeo que vai ser criado, na vitrine que vai ser montada? Por exemplo, os modelos que a gente sempre escolheu até agora. A gente foi fazer a primeira campanha, a gente gosta muito de moda, eu e a Lê, a gente acha até que a gente é uma marca que tem muito esse viés de moda, uma marca de joia que tem muito viés de moda. E quando a gente foi escolher a primeira modelo... Mas espera aí, só vou te interromper. Esse viés quando a gente mostra a marca, não nas peças. Não de como ser... imagem. Como imagem, exatamente. E quando a gente foi fazer a primeira campanha, a gente ficou muito tempo pensando que tipo de modelo que a gente usar e a gente
escolheu uma modelo que tem uma cara de brasileira. E isso a gente acabou fazendo em quase todas as outras campanhas. Acho né? que em todas as outras campanhas, né? A gente faz questão de pegar uma pessoa bem marcada mesmo, brasileira. Eu acho que tudo tem que fazer sentido, porque tudo comunica, né? Qualquer coisa que você faz comunica. Então, tudo, essa missão da brasilidade está em tudo, mas é aquilo que você falou, um Brasil específico. Então, quando a gente vai escolher, quando a gente decide visualmente o que a gente vai fazer, tem que ter essa cara. Não pode ser cópia de nada, tem que ser com a cara da gente, com o nosso colorido, com o gosto do contraste que a gente gosta, com a ideia do gráfico que a gente gosta. De curvas também. Do robusto que a gente gosta. São essas palavras, é esse guideline que a gente segue e ele permeia tudo na realidade. Quando a gente vai desenvolver uma coleção, gente, a gente faz primeiro um motherboard. Esse motherboard, ele traz uma série de inspirações que vão lastrear a criação. Esse motherboard não é só físico. Você fala de comportamento, você fala de ideias, você fala de produtos, claro, de carro, de arquitetura. Eles, de alguma forma eu sinto que vocês fazem uma arquitetura em pequena escala, né? Então, essas mesmas palavras devem dirigir a gente na hora que a gente faz a comunicação, na hora que a gente escolhe o local onde a gente vai estar no shopping, a embalagem que o produto vai ter. Tudo isso tem essa coerência desse motherboard, que ela está atrelada a essa ideia da missão. No ano passado, eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês vão lembrar ou tiveram a oportunidade de ver, uma empresa daqui de São Paulo, aliás, as duas empresas eram de São Paulo. Uma menina que fazia uma dona de casa se transformou em vendedora de joia de prata. Ela tinha 300 mil clientes. Você sabe que ter 300 mil clientes? E ela ainda tomava conta de 3 filhos. Era uma coisa de louco. Como é que uma pessoa... Mas ela tinha uma coerência também estratégica. Ela fazia, só faço prata, eu vou para frente, as joias têm a minha cara, eu vou fazer todos os meus posts. E ela chegava lá e falava, hoje eu vou fazer meu post aqui na hora da embalagem, onde estava embalando os produtos que ela vendia, né? Aí ela tirava, olha isso aqui, gente, é a minha cara e tal, e vai ficar bom para vocês e tudo. São incríveis, assim, a capacidade dessa pessoa. A outra, nós tivemos aqui de São Bernardo, do Campo, uma joalheria que só tinha uma joalheria, ela tinha 600 mil seguidores no TikTok. Ela vendia... alianças para a comunidade LGBT. 600 mil seguidores no TikTok, com uma única loja falando de alianças para o público LGBT. Quer dizer, oportunidades elas existem em todos os lugares, em todos os momentos. Mas essas duas que eu falei e elas têm uma coerência daquilo que elas estão falando. Elas encontraram um nicho onde elas podem exercitar aquela missão de uma forma mais coerente. Concentraram naquilo e foram fundo naquilo. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque às vezes a gente está no dia a dia nosso, da nossa empresa, e é tanta coisa pressionando a gente, é pagar o salário, é olhar isso aqui, é o shopping que incomoda, e a gente não tem tempo de pensar estrategicamente, de orientar estrategicamente as escolhas. E quando a gente pega empresas como as suas, ou dessas duas moças, que era uma coisa incrível, como é que uma empresa pequenininha, ela conseguia encontrar seu espaço nas redes sociais, a outra ia lá na Tailândia, comprava as pratas tudo na Tailândia e vendia aqui, encontrava tempo para ser mãe, dona de casa. Falei, não é possível, a gente mal dá conta de fazer o nosso trabalho, como é que alguém dá conta de gerir uma empresa, se ela tinha 40 funcionários, e era isso. E então essa ideia da Pazle é uma ideia da gente ver como as estratégias que são coerentes, elas podem funcionar. Eu tenho uma dúvida que eu queria que vocês me explicassem. Claro, vocês lidam com um público de alto poder aquisitivo, mas nós estávamos discutindo ali que o brasileiro é muito influenciado pelo olhar do outro e não pelo próprio. Porque quando nós devíamos ensinar os nossos clientes a comprarem joias identitárias, joias que têm a ver com eles mesmos, e não porque saiu na blogueira, porque saiu na revista,
e não porque saiu numa propaganda, nem porque a amiga tem. Porque se você comprar pensando no olhar do outro, essa joia vai passar. Ela vai sair de moda rapidinho para você, porque o olhar do outro é inconstante. E o olhar seu não, ele permanece. Então, a grande discussão, como é que você trabalha? Porque em todas as classes há muita influência da amiga, da fulana, da publicidade. Como é que vocês conseguem contornar isso no dia a dia com a cliente? Mostrar que é preciso que ela compre coisas que têm a ver com ela e, portanto, serão duradouras para ela. Eu acho que vem muito desse trabalho de não ter ansiedade de querer vender. Então, assim, de contar a história. Quando a gente tem um primeiro contato com um cliente que nunca viu a marca, que é o que está acontecendo agora com a nossa pop-up, né? Antes a gente era muito fechada. Tem todo esse trabalho e demora para esse cliente, ele de fato virar um cliente. Então, você vai devagarzinho contando a sua história, mandando, sei lá, seja PDF, catálogo, coisas assim. Envolvendo ele com envolvendo conteúdo. Ele para mostrar o diferencial. Na ponta é muito importante, acho que o vendedor precisa conseguir passar esse universo da marca. Sobre convencer ela, é como a gente acredita que a joia tem que ser, ela tem que ser uma segunda pele. Então ela tem que assim, cair na pessoa como se aquilo tivesse sempre sido dela. Eu acho que o papel do vendedor é muito importante. Muito importante. A gente gosta que seja quase parte da personalidade da pessoa, né? Ainda mais que a gente tem uma coisa de ser versátil, da pessoa poder usar de dia, de noite. Então, fazer esse cliente entender isso tudo. E o papel do vendedor, né? O papel seja de Instagram, nosso site, é muito importante, que é a maneira que a gente tem de contar a história, né? De passar isso para as outras pessoas. Você diz de despertar a vontade do cliente de ser original, de usar uma coisa que tem a ver com ele. Eu acho, é difícil. É difícil, mas é importante, porque se ela comprar bem, ela compra de novo. A gente tem um índice de recompra muito bom. Muito bom. Eu acho que talvez a gente esteja fazendo esse trabalho bem feito mesmo, mas aí eu acho que é mérito do vendedor de saber. E uma insistência, né? E não se de desviar, saber que é um trabalho contínuo, então que não é de cara. Eu fico perguntando, quantas empresas que estão aqui na FENINJA estão vendendo storytelling para vocês? Ou só tira coisa e mostra a caixa, tira a outra caixa, põe a caixa em cima, põe a caixa. Aí você fala, essa aqui eu achei bonitinha, essa aqui, olha. Qual é a storytelling que elas estão criando para vocês? Mais do que isso, as que têm storytelling, você quando chega lá, você passa o storytelling para a sua equipe de vendas? Não é? Porque esse é o grande desafio. Nem sempre os compradores, os donos estão no dia a dia com o cliente. Qual é a história que você vai contar dos seus produtos? Qual é as vantagens competitivas daquele produto? Qual é a originalidade daquele produto? Então, se você não tem um storytelling, você pode criar um storytelling genérico da sua marca, né? Com algumas estratégias, você pode criar um storytelling genérico. E procure adequar os produtos a esse storytelling, a esse posicionamento. Exatamente. Mas se você não tem nem storytelling, nem posicionamento, fica ao gosto, é uma coisa randômica, é o acaso que vai funcionar. Será que nós somos cuidadosos quando o marido vai comprar um presente para a mulher e ele desconhece completamente a mulher? 90% dos casos, né? Não sabe o que ela tem, não sabe o que ela gosta. E será que nós temos cuidado de fazer uma anamnese, uma conversa mais profunda com o marido para ele não errar menos na compra dos produtos? Não é? Então, essas questões são importantes. Qual é o treinamento da sua equipe de vendas para que conheça não só as questões técnicas que envolvam tecnicamente? Nós acabamos de lançar ali o glossário, que a gente fala tantos nomes impróprios na conversa com os vendedores, eles falam nomes impróprios, coisas que não são reais do ponto de vista técnico. Então o IBGM fez um glossário para que a gente treine a equipe para falar qual que é a espessura do folheado. Existe folheado, existe
banho, como é que você usa? Qual que é a palavra certa você usar? Né? Então, treinamento é bom, treinamento de vendas, treinamento técnico, mas o storytelling também. Quando vocês comprarem um produto, ou comprarem, ou fizeram uma seleção aqui numa feira igual a Feninge, cheguem para lá, façam uma apresentação para os seus vendedores quando vocês recebam e criem um storytelling ou reproduzam um storytelling da empresa a qual vocês compraram, porque isso vai ser relevante para ela vender o produto, né? Se não tem a historinha, se não tem um porquê comprar, nós vamos voltar na vala comum troca do dinheiros por gramas de ouro. E isso não fixa o cliente. Você está falando recompra. Como é que eu fidelizo o cliente? É muito caro conquistar um cliente. É muito caro. Eu tenho que fidelizar o cliente que entrou, primeiro, que entrou na loja, eu não posso perder a venda. 2, eu tenho que fidelizá-lo com uma estratégia na hora e pós-venda. Como é que é o pós-venda, Celso? É infinito, né? Nunca termina. Porque a joia é uma compra importante, difícil, né, cara, então nunca termina. Assim, a minha sensação é que o cliente ele vira ele vira parte da empresa e graças a Deus, né? Ele é o sentido de existir da empresa. E a gente fica feliz de poder fazer parte da vida dele, é genuíno. E aí quando é genuíno também eu acho que as pessoas elas percebem. A gente gosta de estar nos momentos de comemoração, a gente gosta de entender qual que é aquela realidade, a gente gosta de ajudar o marido a comprar para a mulher, porque geralmente quase 90% não... Minha mãe sempre reclamou que o meu padrasto dava umas peças bem pequenininhas para ela e ela é muito grande. Então, e já faz 40 anos e até hoje ele não entendeu, então é bem comum isso mesmo. Mas eu acho que o storytelling é importante, assim, eu acho que o desejo vem do design, porque o design a gente pegou o DNA, trabalhou naquela peça, se ficou às voltas com aquela peça, até a gente conseguir colocar emoção nela através do design, e aí o produto ele é meio supremo, assim. E o storytelling é o presente que você dá para o cliente, né? É um reward, assim, que você dá para ele entender de onde veio aquilo tudo. E acho que o intelectual, talvez... A emoção talvez esteja na peça e o... Eu acho que tem vários aspectos. Primeiro, porque os ritos de passagem estão mais frágeis. Então exige um storytelling melhor, mais bem estruturado. Antes de comprar, porque nasceu filho, porque casou. Hoje não, a gente precisa ter uma razão para que aquilo aconteça, para a mágica acontecer, precisa de uma razão. Então o storytelling vem ajudar essa falta dos ritos de passagem, porque as relações entre as pessoas são mais frágeis, são mais temporárias, são menos fortes. E então esse storytelling dá um sentido a essa história. Eu acho que ele diminui o sentimento de culpa, de gastar o dinheiro. E a pessoa pensa então que essa percepção de valor justifica o preço. Quando não há uma percepção de valor, você fica sempre em dúvida se fez uma boa compra ou não fez uma boa compra, se aquela compra era justa, né? Quando você tem uma percepção de valor boa, criada, estruturada, o cliente fica satisfeito, ele tem menos sentimento de culpa, a chance dele agradar é maior, porque ele está mais convicto daquelas escolhas e fideliza o cliente nesse conceito. Então é isso que eu penso, né? O savoir-faire ele ajuda muito nisso também, você explicar para o cliente com toda a meticulosidade que foi colocada naquela peça, ele dá aquela sensação de valor de ter feito uma compra bem feita. Ele ajuda muito nisso também, né? Ajuda. De falar de qualidade, de falar o tempo, o peso, isso dá a gente sente que dá essa justificativa. Eu penso que a gente conhece pouco os processos produtivos de cada peça, mas seria importante conhecer os processos produtivos de cada peça, porque quando você conhece o processo produtivo, você tem uma argumentação muito melhor para o seu cliente. Por exemplo, a joia ainda é um processo muito, muito manual ainda, porque numa época extremamente industrializada, onde as pessoas usam um celular, ninguém sabe como é feito um celular, mas usa o celular ou a televisão e tudo, eles acham que a gente
fazer uma peça é como se a gente pusesse o ouro na entrada de uma máquina e saísse a peça do outro lado. É uma percepção que é passível da gente ter. E tem muita manualidade, o polimento é todo manual, a cravação ainda é muita grande parte é manual, os processos que envolvem processos complexos como laser, como resina, para a concepção da peça, estamparia, tudo, se você tiver essa possibilidade de discutir, de verificar o processo construtivo, ele é relevante porque ele é uma argumentação de que aquela peça ela foi desenvolvida com um prazo muito maior e que no fundo, aquela peça é absolutamente individual, não tem outra igual àquela peça. Porque o polimento foi diferente naquele dia, porque a cor da pedra é um pouquinho diferente, a cada pedra não tem a mesma cor, é porque na fundição tem uma pequena rebarba que ficou. Tudo isso tem um caráter de artesania, de handmade, que é muito importante para o cara não achar que é uma coisa totalmente industrializada. Tem uma porção de técnicas e tem um saber fazer ali que é importante a gente descrever isso para o cliente, porque isso valoriza a percepção que a gente tem do produto. Conhecer então, quando vocês compram aqui na Feninger, os processos produtivos envolvidos naquela peça, ela te dá uma argumentação importante para você prosseguir na sua venda depois. E a gente, por exemplo, sempre escolheu seguir o caminho de artesanato, assim, A gente de acabamento gosta de manual. acabamento manual. A gente gosta muito de misturar técnicas, então tem muita técnica manual, mas tem muita coisa moderna também junto, mas sempre um acabamento manual. E a gente gosta dessa parte de construção também, que acho que é um diferencial. Né? Às vezes você olha a peça, ela está ali, ela parece alguma outra coisa, mas o fazer dela tem um encaixe, a gente brinca muito com cor, então as cores não são banho, são sempre peças separadas. E você contando isso para o cliente também é muito legal. O cliente fica interessado, né? Como faz, como que chegou ali. Se envolve. São as decisões estéticas também estão nessa hora. Então, por que é muito polido? Porque a gente gosta muito de brilho. Por que é manual? Porque a gente gosta que tenha defeito. Né? Seja único, né? Que seja único, que tenha alguma imperfeição ali que signifique que ele é mais humano, menos cirúrgico, né? E tudo isso vai envolvendo e é verdade, né? Mas você precisa aprender a cristalizar para poder passar, como você falou. E precisa ser verdadeiro também, porque o cliente sabe, né? O cliente não é bobo, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Intui, ele pesca né? tudo. Intui greenwashing facilmente. Então a história sempre tem que ser real. Pelo menos perto. Não, tem que ser real, eu acho. A gente tem que ser real e às vezes a gente tem que admitir que não foi exatamente aquilo que a gente queria. Porque quando a gente executa uma peça, ele fica longe da realidade que a gente imaginou. Que a gente sempre quer uma coisa maior, mais estratégica, melhor, mais bem acabada. O dia a dia é feito de imperfeições, que a gente vive as imperfeições. Admitir uma certa imperfeição, acho que é legal, né? Que nem a história dos tapetes, que o cara erra um ponto ali para dizer, não foi Deus que fez o tapete, foi a gente mesmo. Acho que essa ideia é uma ideia bacana para a gente conservar. Para o cliente não ter a ideia de que tudo é mecânico, que tudo é igual, que tudo tem um artesanato ali, tem uma artesania, um saber fazer individual na peça. Exatamente. E de durante a execução entender que tem umas coisas que você vai perder, outras que você vai ganhar, como você falou. E valorizar todas essas mãos que trabalham, né, para fazer essa peça acontecer. Os cravadores, os ourives. Helena gosta muito de estar perto de banca, de ver tudo acontecer. E é maravilhoso, é uma beleza, assim, e são insubstituíveis, né? Não dá para fazer nada sem esses talentos. Eu acho que a gente comentou um pouquinho da paz. Eu gostaria de, se a gente puder, se for aqui do jeito da nossa mestre de cerimônia, se a gente puder abrir um pouquinho as perguntas, para a gente fazer um diálogo com vocês, eu acho que seria bacana se a gente pudesse tirar algumas dúvidas ou dialogar com vocês, questões que vocês têm no seu ponto de venda
e que vocês gostariam de partilhar ou trocar ideias entre a gente? Quem se habilita? Ninguém, mas todo mundo muito tímido. Conta pra gente, então, Mari e Helena, qual que é o futuro da Pazli? Da Prase. Prase, desculpa. Eu acho que é continuar com essa missão de contar a história do que a gente gosta do Brasil. E mostrar que no Brasil também a gente faz coisa com muita qualidade. E acho que é a grande missão e é o que a gente vai seguir. E vendo onde isso leva a gente também, né? Comercialmente falando, é difícil dizer, né? Vão abrir mais lojas, vão estar no Rio. A gente está nessa pop-up, é a nossa primeira experiência com ponto de venda próprio, assim, A né? gente sentia essa A gente precisa- que precisava disso, né? A gente estava muito numa bolha fechada. Às vezes a gente vem de fora, tinha pessoas que a gente encontrava e contava que a gente fazia as joias da praia, e elas falavam, mas é brasileira, tá aqui. Então era assim, uma coisa muito fechada. Então a gente deu esse passo para conseguir atingir mais pessoas, claro, né? E acho- sentir também, né? Sentir um pouco o mercado. A gente tem uma venda online muito, não de e-commerce, mas uma venda online dos vendedores de WhatsApp sempre foi muito grande e muito desse universo de pessoas até que já conheciam a marca e que gostavam de moda e gostavam das marcas que a gente tinha antes. E eu acho que é abrir o público. Eu acho que a grande missão agora é abrir o público e ver como é que a gente performa em lugar para mais gente. Então a pop-up do Iguatemi é essa primeira experiência para a gente ver se isso agora para onde vai eu não sei dizer, mas eu acho que é abrir a marca para maior visibilidade. Fora a gente já vende, mas também acho que é consolidar um pouco do nosso lugar principalmente nos Estados Unidos. Fora é mais difícil de você poder contar a sua história. Então, para a gente é muito importante que as lojas onde a gente vende tenham um pouco da nossa... Que valoriza essa história do que storytelling. valorize a história, que do seja também um design. lugar de novidade, que seja um lugar que seja coerente com a Prase. Com a nossa vontade de ser moderno e de nosso senso de inovação, né? E de administrar e de achar esses lugares e de ajudá-los a contar a história da marca, né? Isso. Eu acho que, na verdade, fora do Brasil, a história de ter uma identidade, de ter uma marca reconhecida é muito forte. A gente lida com empresas centenárias que estão desenvolvendo marca há muito tempo. Então, eu acho que, de alguma forma, vocês estão certos. A gente tem que correr para um público que está aberto ao novo. E esse público são galerias ou lojas que têm uma função de desbravar esse território. Territórios ainda não usados pela alta joalheria, por exemplo, que a alta joalheria é muito fixada nela mesma, né? Nos valores, no status. E às vezes isso tem pouco no Brasil, essas ideias de grupos de empresas que se unem, consórcios, para vender novidades, coisas interessantes, que as pessoas valorizem esse espaço do novo. E eu acho que realmente esse é o espaço que vocês têm que procurar. Agora, a estratégia eu vou colocar entre aspas, democratizar um pouco mais a marca, é um grande desafio, porque isso implica em fisicamente um deslocamento e talvez um ajuste também na questão dos produtos, porque ainda que esteja posicionada para públicos de alto poder aquisitivo, é muito distinto, né? Esse tipo de produto é muito diferente. Sem né? dúvida. É bem diferente. Você vai ter que fazer numa escala mais reduzida e, sobretudo, mantendo o DNA da marca, mas de uma forma, eu vou colocar entre aspas também, mais contida, porque...
Mas é um público também mais aberto, menos preconceituoso, né? A gente sente. Ele não precisa tanto de um aval como a gente vê aqui no Brasil, que a pessoa precisa de estar ali com o brand de todo mundo meio parecido. A gente sente também que eles são mais abertos à novidade. Talvez tenha sido as lojas que a gente escolheu para estar. Eu acho que isso volta à questão que nós estávamos falando antes, da questão os parceiros certos também, da identidade. Da coerência, né? Da identidade de estar. Eu falo assim, um outro aspecto assim, o cliente está aberto a escolher coisas para ele, sem estar muito preocupado com o olhar do outro. Então ele está aberto ao novo. A pessoa, lá fora tem muita gente que cria uma persona para ele mesmo e vai em frente com aquilo ali. E aqui a gente é muito, né? Você olha, por exemplo, as influenciadoras ou as marcas, todas vendem os mesmos produtos. Mais ricos, claro, mais ricos, mais pesados, mas são os mesmos produtos. É as pulseirinhas, as rivieras com tanzanita, esmeralda. Aí a mulher usa 7 rivieras no pulso. Mas é a mesma coisa. Por que você acha que é isso? E especificamente aqui no Brasil? Porque eu acho que a gente foi colonizado, a gente é colonizado pela percepção de que a classe rica é a detentora do conhecimento ou da posição de moda. Eu acho que isso é muito forte aqui no Brasil. Eu brinco, na minha opinião, o maior erro do Brasil em toda a sua história foi Dom Manuel ter dado 34 capitanias hereditárias para os amigos. Porque isso congelou a nossa possibilidade de ser uma sociedade democrática. Aqui é uma sociedade corporativista, uma sociedade patrimonialista, onde quem tem o poder abusa desse poder e você não tem uma preocupação de criar uma comunidade. Esses donatários das capitanias, eles vieram para explorar o Brasil sem preocupação de colonizar. E hoje nós somos herdeiros dessa mentalidade e eu acho que ela persiste até hoje. Eu fico pensando nisso sempre. Então, as formas de neocolonização, mesmo com todas as mídias digitais, existem as mesmas formas de neocolonização através das mídias digitais, né? A fulaninha, ciclana, que é a influenciadora, é a artista da televisão antigamente nas novelas. Sempre você está sempre reforçando esse caráter de que você não precisa buscar a identidade sua, você precisa pertencer ao grupo. E essa ideia de pertencimento ao grupo, com as redes sociais, aumentou esse sentimento que você tem que ter de pertencimimento. E sobra pouco espaço, na minha opinião, para você ser você mesmo, ter sua persona. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho a gente. Atrapalha. De que o do outro é melhor, né? Do que de fora é melhor, por exemplo. A pessoa fica insegura de comprar uma coisa muito diferente e de não ter aprovação do outro. É essa a realidade. Não tem erro você comprar Riviera, todo mundo sabe. Não tem erro. Não tem erro. Já é um ícone já que está pronto na cabeça. É igual comprar uma aliança de casamento. Então uma Riviera não tem erro. Não tem novidade também. É só você estar em sintonia com a moda, ou você estar rica. É isso. Agora, compra um anel diferente, com uma pedra extravagante. Não sei. Não sei se isso vai dar certo, se a minha amiga vai gostar. O marido morre de medo porque a pedra não é simétrica. Onde é que está a simetria nesse produto? E se você não é simétrico, então a questão está um pouco mais complexa. É isso que a gente tem que fazer uma nova fronteira. Discutir com o consumidor que ele tem que fazer escolhas identitárias. Tem que ser escolhas para ele, para a vida toda. E que é muito legal ser diferente. Não precisa ser igual. É muito legal você ter a sua identidade, a sua persona. Eu espero que a persona pública seja próxima da persona real, mas se não for também... Não, e tem que ter a sensibilidade do século que a gente está e das pessoas mais novas é um pouco essa. Acho que se o comércio não tiver essa sensibilidade, ela perde esse público um pouco, porque ele já está pensando assim.
ele já é o seu próprio curador, né? De fazer as coisas com a cara mais dele, eu acho. Eu vejo assim, pelo menos, né? Então acho que para estar no jogo, acho que tem que pensar desse jeito. Eu acho que os jovens são contraditórios. Quando você olha, assim, aí a Louis Vuitton faz uma coisa horrorosa lá, mas aí todo mundo vai comprar, usa um tênis estranho, aí a pessoa vai comprar porque é aquela marca. É complexo, mas eu compreendo isso muito no jovem, porque quando a gente é jovem, a gente é muito inseguro quanto à própria personalidade. É uma fase de formação mesmo dessa personalidade. Mas depois que a gente passa para uma certa fase, a gente deveria cultivar valores mais próximos da sua identidade. Eu acho que isso ajudaria muito. E hoje os jovens ainda estão meio confusos quanto a isso. Eles falam assim, não, eu não quero nada com o meio ambiente, mas falam, vai custar mais caro porque a transição energética custa cara. Ah, não, porque eu não quero pagar. Vai falar com o seu cliente que vai lhe custar 10% mais caro se o ouro vier de uma mina totalmente verde, certificada ambientalmente, com pastilha, com cerâmica identificatória da origem. Será que o cara vai pagar? É muito bacana você ser ecologicamente respeitável e tudo, se isso implica em você ter que pagar por esse ônus, né? Qual é a sua convicção real nesse sentido? E esse, por exemplo, é um dos problemas do nosso setor. Uhum. O nosso setor, ele foi um setor oculto durante muito tempo, eram pessoas fechadas, lojas fechadas, isso séculos, 4, 5, 6 séculos. E a gente hoje tem um pouco esses segredos e a gente é pouco transparente com o cliente no dia a dia, né? Os usos materiais, o disclosure de todos os materiais que você usa, o peso real. Isso é uma evolução que a gente ainda tem que passar por ela, tem que passar. Tem que trilhar e tem que ser mais transparente. Porque isso a geração nova está cobrando, muito. Exatamente. Né? Essa transparência é necessária. E que bom, né, que está cobrando. E que bom que está cobrando. Eu acho que a gente evolui, né? O nosso objetivo é evoluir como cidadãos e como lojistas, como indústria. A construção não vender coisa feia para não colocar lá fora coisa feia para a pessoa usar. Não dá, porque o nome coisa do Brasil feia brasileira. Tá ruim. O nome do Brasil vai estar sujo, não dá. Maravilhoso. Como você não faz coisa feia, não faz coisa estereotipada, né? Porque esse é outro drama. Porque aqui é só mulata, é um horror. A gente quer um Brasil incrível. Nós temos um Brasil incrível, com muita criatividade. A gente pode mostrar. É um povo trabalhador e tudo, mas infelizmente lá fora há uma estereotipação daquilo que a gente faz. Ou que a gente é copista, ou que a gente faz coisas não pouco elaboradas tecnicamente e mentalmente. E eu acho que ao contrário, o Brasil tem uma diversidade que leva à criatividade. Isso é bacana a gente explorar, só que a gente precisa fazê-lo de uma forma bacana também. É isso aí. Tem que ter coragem. Quando a gente fala ter coragem, e é necessária essa coragem para você sobreviver, tá? Não é só coragem de fazer, não. Para você sobreviver, você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que fazer uma coisa coerente, você tem que ter um norte e você precisa saber quem você é. Se você souber quem você é, você já deu um passo em conhecer os outros, conhecer o seu cliente. Ok? Obrigada, Manuel. Obrigada, Manuel. Eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui. É uma empresa jovem, muito jovem, que veio partilhar um pouco dessa experiência, né? Você vê que não tem o background da área e criam coisas que trazem contribuições para o segmento. Acho que isso foi legal. Obrigada. Esse papo maravilhoso e essa aula de marketing que nós tivemos aqui. Então, nossos agradecimentos, Mariana Prates, Helena Sicupira e Manuel Bernardes. Muito obrigada. E assim nós fechamos este último dia da programação aqui no palco da Feninger.
Gostaríamos de convidar todos vocês para um drink que será servido na saída da feira, localizado no foyer, a partir das 19 horas, então estão todos convidados. E nós estamos caminhando para 80 edições de história e de muito sucesso. Então, antes de nos despedirmos oficialmente, gostaríamos de convidá-los para a 80ª edição da Feninger, que acontecerá no Transamérica Expo Center, de 10 a 13 de fevereiro de 2025. Reservem as datas, estão todos convidados e aguardamos a participação e a presença de todos. Finalizamos as atividades aqui no palco, esperamos que todos tenham aproveitado as oportunidades da Feninger. Agradecemos pela presença e até 2025. Muito obrigada.